Olá, gente. Quanto tempo que a gente não fala e há quanto tempo que eu não gravo um vídeo. Tô aqui concentrada pra dentro, mais pra dentro que pra fora, tentando, focando, na verdade, em tudo, em como tudo isso que está acontecendo está impactando na minha vida, né? E, e hoje tem tanta coisa para falar com vocês, para compartilhar. E queria também ter o feedback de vocês, depois, se vocês quiserem e fizer sentido. Comenta, vamos trocar essa energia, vamos trocar esse momento, né? Nosso país está em evolução, um monte de coisa acontecendo no cenário político, no cenário econômico, no cenário da saúde, né? O Covid nos colocou diante de uma ebulição planetária, né? Nos fez parar, nos fez entender qual é o sentido real da vida, né? A gente costumava conjugar 3 verbos de ação principal, né? Ser, ter e estar. E, na verdade, a ordem desses verbos nunca estava na ordem certa, se é que existe certo e errado, né? Na verdade, não dá pra gente julgar, né? E, na verdade, o grande problema é que a gente está sempre julgando a nós mesmos, e com isso a gente está sempre julgando o outro, né? E eu fiz ano passado, né, dentro das formações que eu fiz para trabalhar com desenvolvimento humano, para trabalhar com as pessoas, porque eu acho que esse é o meu talento maior. Só que a primeira pessoa que foi tratada nisso tudo, a primeira pessoa que eu tive que olhar foi para mim. E uma das coisas que a gente exercitava muito era a suspensão do julgamento, né? Porque e nisso eu descobri que a pessoa que eu mais era rígida, que eu mais julgava, era mim, né? As minhas ações. E com isso eu reverberava pro outro, né? Eu tava sempre, por mais que eu dissesse não, eu não julgo, me engasguei, tá? Antes que alguém pense, é Covid, tá vendo? Como o julgamento tá sempre pronto. E então eu sempre estava pronta assim para um julgamento, mesmo que esse julgamento não fosse nem intencional, mas tinha um julgamento. E quando a gente faz o exercício de suspender o julgamento, fica tudo muito leve. Só que a gente pode até suspender o julgamento, a gente pode até fazer esse exercício de não julgar, mas a gente não consegue anular as consequências, né, das nossas ações. E tudo isso que está acontecendo, eu não consigo não pensar que são consequências de ações nossa. E quando eu digo nossa, eu digo de uma humanidade, né, que estava pensando muito mais no ter do que em ser e do que em estar. Hoje eu estava pensando em um monte de coisas que eu procurei fazer para ocupar o meu tempo, e num monte de coisas que eu não consegui fazer. Porque, na verdade, eu fiquei pensando, nossa, será mesmo que eu tenho que estar o tempo todo em atividade, produzindo? E aí eu pensei que, na verdade, o que eu mais estive preocupada nesse tempo
de isolamento, nesse tempo de estar confinada, nesse tempo de saudade, de estar para dentro, foi em ser. E pensei muito na minha saúde mental. Então, a minha grande produtividade foi entender como que tudo isso estava impactando na minha saúde mental, e teve momentos muito difíceis nisso tudo, sabe? Teve momentos de muita saudade, teve momentos de muita ansiedade, teve momentos de muita dor, de muito desespero, teve momentos de falta de ar, teve momentos alérgicos horrorosos e que eu tive medo de ficar doente e ficar sozinha, doente, porque eu moro sozinha. E eu fiquei pensando, cara, eu não quero ficar sendo uma pessoa proativa quando no momento, às vezes, eu só queria ficar em silêncio e pensar, em orar, em meditar e pedir que eu possa sair desse momento um pouco melhor do que eu entrei, entendendo realmente o sentido disso tudo. A política do nosso país é a pior política do mundo. E não tem como não se envergonhar disso. A diferença social do nosso país agora está sendo tão exposta e vai sofrer tanto com isso. O Covid está mostrando o quanto que é impossível manter um isolamento social com pessoas passando fome e tendo que trabalhar. O egoísmo e a falta de empatia e uma mentalidade escassa está fazendo com que a gente possa viver momentos ainda piores. Uma demissão de um ministro da Justiça foi feita para esconder o que há de mais podre nesse governo. Então, assim, cara, o que me faz pensar é que esse momento que a gente está vivendo ainda tem muito a ser revelado, né? E o que será mais revelado sobre nós mesmos e sobre tudo que está à nossa volta, sobre o mundo, sobre o planeta. O Covid-19 eu acho que veio para revelar as sombras da humanidade em que a gente vive e as nossas próprias sombras. E as minhas sombras têm aparecido, e que bom que elas têm aparecido, porque é na luz que elas morrem ou se transformam, né? E hoje eu tenho priorizado a minha saúde mental, porque eu acho que é a minha saúde mental que mantém a minha saúde física, e ser está sendo melhor do que ter. Não preciso estar nessa velocidade toda, fazendo ginástica ou correndo, ou eu preciso só estar sendo o melhor que eu posso ser com o melhor que eu tenho, sabe? E tá sendo interessante isso, porque assim eu tô conseguindo lidar melhor com a solidão, lidar melhor com a saudade, com a angústia, com o medo e com as adversidades que estão hoje existindo e com aquelas que ainda estão por vir, né? Me mantenho otimista, tem dias e tem dias que não, tem dias que eu fico triste mesmo e aceito a tristeza com gratidão, porque é um sentimento legítimo como a alegria. E é isso, queria compartilhar com vocês como está sendo para mim esses mais de 40 dias, eu acho, de confinamento. E eu gostaria de ouvir vocês também. Tamo junto para mais um dia.